Eu sou o Kleber Santos e vim aqui deixar uma mensagem que encontra-se no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 17, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor: E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amados, como nós sabemos, os tempos em que nós vivemos são tempos difíceis, tempos em que as pessoas têm abdicado da fé, e são tempos onde a única coisa em que nós podemos nos valer é a nossa fé. Então, nesse sentido, eu quero vos trazer uma mensagem relacionada à fé. Eu fiquei preocupado, amados, porque eu vi um pregador, falando, questionando a sua fé, questionando a nossa fé. Mas eu queria dizer para você esta noite: não deixe o inimigo definir a sua fé. Não permita que Satanás defina a sua fé. Neste trecho que acabamos de ler, no contexto, a palavra fala de a cura de um lunático. E a palavra fala de uma situação em que os discípulos de Jesus eles não puderam expulsar, os demônios daquele jovem lunático. Jesus vem dizer que aquela casta de demônios só poderia ser expulsada através de jejum e oração. Então, a primeira coisa que nós temos no contexto dessa mensagem, a palavra fala, de uma casta de demônios que só poderia ser expelida através de consagração. A ausência de consagração, da parte dos discípulos. Então, tinha uma caixa de demônios que eu precisaria de consagração, oração e jejum, eu precisaria estar andando em espírito, em consagração, para poder expulsar essa casta de demônios. Outra coisa que nós temos, amado, nesse contexto, a palavra fala de uma incredulidade. Jesus diz aqui no texto que eu acabei de ler, que os discípulos eles não conseguiram expulsar o demônio por ausência, pela incredulidade, podemos dizer. Mas eu quero esclarecer essa incredulidade, eu quero colocar essa incredulidade como uma incredulidade específica para, no caso, os discípulos não poderem ter expulsado os demônios. Porque, meus amados, eu não posso dizer que alguém que está seguindo a Jesus, alguém que crê na palavra, que dobra o seu joelho para buscar o Senhor, alguém que vai na casa do Senhor rotineiramente, eu não posso dizer que essa pessoa não tem fé. Então, assim, a fé que Jesus falou, a falta de incredulidade que Jesus colocou, ela, no caso, está mais precisamente específica para essa situação. Podemos dizer que os discípulos naquele momento não tiveram fé suficiente para expulsar os demônios, mas a fé daqueles discípulos, ela não inexistia de modo generalizado. Os discípulos poderiam ter fé para ser salvos, ser salvícola, Só que na ocasião eles não tiveram fé suficiente para expulsar o demônio. E na verdade o próprio Jesus vem dizer que esse demônio só conseguiria ser expelido através de jejum e oração. Então, meus amados, eu não posso generalizar, dizer que os discípulos não tinham fé porque eles não expulsaram demônios. Eu não posso generalizar, porque a fé, alguém que busca a Deus, esse alguém, ele está exercendo um ato de fé. Alguém que ora a Deus, alguém que segue a Jesus, ele está exercendo um ato de fé.
Então, meus amados, continuando, a outra coisa que nós podemos entender, na minha humilde compreensão, eu vejo esta montanha, que Jesus fala nesse trecho, eu vejo esta montanha como uma montanha espiritual, um problema, uma situação. Eu não vejo essa montanha como uma montanha física, E cabe dizer que a montanha, ela pode até ser física, mas eu quero te dizer, meu amado, que fique bem claro que a fé, ela por si só não remove montanha. Escute o que eu vou lhe dizer. Quem remove a montanha é Deus. Quem remove a montanha é Jesus. Então, meus amados, eu quero lhe dizer que a fé, ela é apenas um dispositivo que eu vou utilizar para acionar Deus. Mas quem remove a montanha, de forma geral, é Deus. É o Deus de todas as coisas, é o Deus de poder, o Deus de autoridade. Quem remove a montanha é Deus. E o que quer dizer? O que implica dizer que quem remove a montanha, na verdade, é Deus, não é a minha fé por si só? Quer dizer o seguinte, meus amados: e se Deus não quiser remover a montanha? Pensa comigo, se Deus não quiser remover a montanha, primeiro que a montanha eu acredito que não seja física, porque Deus ele não é menino para estar brincando de tirar um objeto de um lugar para o outro, uma montanha de um lugar para o outro. Essa montanha pode até ser física, mas ela só vai ser removida se tiver no interesse do Senhor nosso Deus. Porque nada acontece se não for do interesse da vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer para você? A montanha, digamos que a montanha é um problema na sua vida, uma doença, uma enfermidade. E se Deus não quiser remover a montanha? Eu quero lhe dizer, meu amado, se você não entendeu o grão de mostarda, esqueça o grão de mostarda e pegue o que eu vou dizer para você. A sua fé precisa ser suficiente, madura, para entender que a vontade de Deus é soberana. A sua fé precisa ser madura o suficiente para se submeter à vontade de Deus. Nem sempre Deus vai querer remover a montanha. Ah, Kleber, você está falando loucura. Marcos 9:23, a mesma situação, o mesmo contexto, a palavra de Deus, Jesus diz para o pai do jovem lunático: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você buscar o significado da palavra possível, a palavra possível, ela tem todos os requisitos, para ela tem os requisitos necessários para uma ação acontecer. Ela tem os requisitos necessários, quer dizer que pode ou não acontecer. Ela reúne os requisitos necessários para algo acontecer, mas não quer dizer que necessariamente vai acontecer. Não é obrigado dizer, não é a mesma coisa de eu dizer que aquilo vai acontecer de um jeito ou de outro. Quando eu digo que a fé é algo necessário para que possa acontecer, eu quero dizer que tem outra coisa, outra coisa muito mais importante envolvido, que vai definir se vai acontecer ou não a situação. Então, meu amado, se você, eu não sei o que você está passando, se você está com problema com a situação, busque a Deus, mas busque com o coração humilde e se submeta à vontade de Deus. Nós temos ainda Paulo, que por 3 vezes tinha um espinho na carne, por 3 vezes buscou a Deus para que o espinho na carne fosse retirado dele. E o que ele ouviu de Deus foi que a minha graça te basta. Nem sempre Deus vai querer remover a montanha. Então, que a sua fé seja uma fé madura o suficiente para se submeter à vontade de Deus. Amém? Fique com esta mensagem e que Deus abençoe em nome de Jesus.